Olá, sejam bem-vindos ao C2Cast, Crédito e Inovação. Sou César Galvão e hoje vamos falar sobre conectar empresas ao crédito, com segurança e agilidade. Tenho a honra, o prazer de receber não só amigos, dois irmãos, Rodrigo Feliciano, diretor da Smart Cred, Emerson Vieira, diretor da Prosperity Securitizadora, ambos fundadores do Smart Cred FIDIC. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Sandro. Obrigado. Legal. Prepare-se para um bate-papo cheio de insights sobre o futuro do mercado de crédito. Rodrigo e Emerson, vamos lá falar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa realidade e principalmente vamos explorar esse tema, né? FIDIC compartilhado. Muito bem, começando já então, vou perguntar aqui para o Rodrigo. Rodrigo, como foi que você começou nesse mercado? De onde surgiu essa ideia? Bacana. Na verdade, a história é um pouco complexa, inusitada. Eu nunca imaginei trabalhar no mercado financeiro. Pra falar a verdade, eu nunca tinha mexido nem numa HP, eu não sabia nem usar direito fazer conta. Eu morava até 2010 na Bahia, e por uma necessidade familiar, precisava retornar para São Paulo e a minha família já estava no mercado, né, através do meu cunhado. E surgiu nessa ocasião, até pela necessidade de voltar para São Paulo, a oportunidade de trabalhar, de ingressar na empresa dele, que é uma das empresas do nosso grupo, como gerente comercial. Eu trabalhava também na Bahia, né, fazendo parte de vendas, tudo, já tinha um pouco dessa expertise na área de vendas, e surgiu a oportunidade de vir para São Paulo para entrar nesse mercado. Foi aí que ingressei. Na ocasião era só uma factory, né, não tinha ainda os fundos. Isso em 2010. E de lá para cá, o bichinho picou e não saiu mais. O mosquito do fomento. Do fomento. Muito bem. E você, Emerson, como que foi? Parecido com o Rodrigo, né? Eu não era do setor, eu era de outra área. E eu comecei em 2007, também na área comercial, também numa factory, né? Na época... os fundos que trabalhavam no mercado eram somente fundos maiores, né? E depois que foi tendo um formato mais flexível e entrando mais fundos aí. E comecei na época na Factory, fiquei pouco tempo na área comercial, tive uma oportunidade de entrar com uma participação na empresa que eu prestava serviço. Fiquei um tempo e aí foi indo, abri depois uma empresa a consultoria na empresa de apoio empresarial. E aí o próprio mercado foi trazendo novos produtos, né? Securitizadora, o fundo de investimentos, e estamos aí até hoje. Muito bom. Muitos desafios, né? Nesse tempo aí. Rodrigo ficou quanto tempo trabalhando como comercial antes de abrir a Smart Cred? Eu fiquei até 2016, 6 anos. 6 anos. 7 anos completos na mesma empresa. Assim como o Emerson, a oportunidade apareceu um pouquinho mais para frente, né? Não tão rápido, né, assim, por uma questão de oportunidade mesmo, mas na área comercial 6 anos seguidos. Poxa, que legal. Eu queria dividir, assim, a vida de vocês antes, né, de empreender, como, né, atuando comercialmente, como colaborador, e depois como, né, já fundador, empresário, enfim, né. Então eu vou perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, qual foi, assim... Sei que tem muita coisa, né, que aprendeu, que, né, coloca em prática, acho que não só no mercado de trabalho, mas na vida também, né? O que você pode citar, assim, nesses 6 anos, algo, fala, putz, isso aqui foi muito relevante eu ter aprendido, isso foi importante para mim? Assim, é claro que acho que a nossa maior referência no nosso mercado, principalmente, ele não é um mercado que existe um curso técnico, uma formação acadêmica, onde você tem o primeiro contato ali de teoria e de aprender, e eu acho que isso é o maior aprendizado que a gente tem. Eu acho que isso é uma grande vantagem, né, que o nosso grupo tem, é você ter uma empresa madrinha, né? Eu acho que a maior vantagem e aprendizado que a gente teve, eu não digo só a área comercial em si, mas esse modelo de negócio que o grupo, na qual o nosso fundo está e as consultorias estão, que é você, durante um período, ficar incubado dentro dessa empresa. Você não falo nem como no processo de abertura, mas até como um gerente comercial, você ter o seu diretor muito próximo, é ele que te treina direto, né? Exato. E isso, na verdade, você é treinado por uma pessoa que, primeiro, ela tem total interesse em te passar tudo, porque você vai prestar serviço para ela,
né? Então nada mais justo do que ela te passar toda a expertise e experiência dela. E segundo, porque a área comercial, na verdade, do nosso negócio, ela é um pouco diferente do habitual, assim, né? O nosso gerente comercial, ele não está indo vender nada, ele está indo comprar, né? Então você precisa desse treinamento, dessa experiência, porque você é o primeiro analista de crédito, né? Então essa experiência desses primeiros 6 anos, antes até da própria gestão, ela me preparou nesse sentido, porque todo mundo fala, olha, é importante você ter alguém administrativo e alguém comercial. Claro, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que é algo meio que se completa, assim. Você tem que ter, né? Não só como uma expertise de gerente comercial, mas você também tem que ter uma expertise administrativa e analista de crédito. E a área comercial, ela te proporciona muito isso. Se você for criado, obviamente, né, e treinado, vamos falar assim, com a mentalidade de muito mais ter uma análise de crédito na venda, exclusivamente na compra, né, vamos falar assim, do que provavelmente se você não tem relacionamento nenhum com aquela empresa e você só tem o intuito de trazer o cliente, vender e ganhar sua comissão, né? Então esses 6 anos para mim, sendo uma empresa familiar, no caso da minha família, né, tendo uma relação muito próxima, a mentalidade de venda ali, na mentalidade da gestão comercial, ela se formou tendo realmente para frente eu ter a minha, né? Então isso na verdade somou muito em não apenas trazer o cliente, e sim trazer um bom cliente, né? Então esses 6 anos para mim foi fundamental para mim hoje como experiência na gestão da minha empresa. Legal. Costumo dizer que o C2Cast ele nasceu para compartilhar, na verdade, as histórias reais, né? Do dia a dia, enfim, aquilo que a gente vive, né? E eu acho sensacional, né? Quando o Rodrigo coloca e fala, pô, o vendedor ou o comprador, né? O agente comercial, ele é o primeiro analista de crédito. Exatamente. Cara, isso é a essência do nosso negócio. Né? Eu acho até, César, que que o Rodrigo comentou é a grande chave, né? No começo, para a pessoa que está na captação, ela identificar que não é só a parte comercial de você vender o crédito. Vender o crédito seria até fácil, mas na verdade você analisar se você quer comprar aquele recebível, né? Então você ter aquela análise da empresa, você pegar todas as informações possíveis, né? Analisar tudo que você está vendo, porque ali é o primeiro passo do cadastro, né? E também somado ao relatório de visitas, enfim. Aquilo E uma visita que ela não for boa, ela nem vai coletar documentação para cadastro. Então ali realmente é o pontapé inicial, onde nasce tudo. Legal. Já que o Emerson colocou essa questão, né, Emerson? Como que você aprendeu isso aí, né? Como que foi essa fase de início, antes de você fundar, né, a Prosperity? Isso. Olha, assim, foi muito legal porque eu tive a possibilidade, como todos nós, né, de conhecer vários setores, indústrias de produtos variados que você nem imagina como é fabricado um item específico. Então aquilo foi me fascinando, né? E a gente também passou a ter contatos com empresários de vários setores e vários portes de empresa também, né? E acho que foi isso que mais me motivou, né? E eu procurei desde o início implantar essa análise em não só vender o crédito, mas olhar para aquela empresa e saber se eu gostaria de tê-lo como cliente ou não. Não só como empresário, mas desde o início, né? De repente, a gente também, quando está só na área comercial, a gente não quer levar uma empresa que eventualmente possa dar dor de cabeça, dar problemas. Então, a gente tem esse compromisso, né? E isso é essencial. Então, essa parte analítica é que eu acho que faz a diferença para a continuidade, né? Para a coisa dar certo lá na frente. Bacana, bacana. Sabe que a primeira pergunta que eu tinha selecionado aqui é para perguntar de pilares, né? Pilares para fazer uma operação segura, e a gente já começou, né? Na análise de crédito do comercial. Quais outros pilares vocês colocam assim, falam, putz, isso aqui é importante no dia a dia, esse outro é importante? Vamos começar com o Rodrigo. Cara, eu acho que durante todo esse período como gestor da Smart Cred, eu obviamente tive uma parceria muito forte do lado, né, com muito mais expertise e experiência do que eu. Hoje, para mim, assim, a gente fala muito em tecnologia, a gente fala muito em uma série de situações que o mercado, não só o nosso, mas acho que, né, o mercado de trabalho, num geral, ele vai se adequando com gerações, novos profissionais sendo formados e tal. Mas o que tem me tocado muito, e eu venho tendo, graças a Deus, bons frutos dentro da Smart Cred, é a questão humana,
Relacionamento. Eu acho que o meu maior pilar hoje, a gente pode, mais sendo até repetitivo, falar muito de tecnologia, ela ajuda, mas eu acho que nosso negócio está embasado na pessoa. Né? Se você tiver uma pessoa ali imbuída com a empresa, e aí volta, né, até a questão que nós falamos do gerente comercial ser o primeiro analista de crédito, se aquela pessoa que está na mesa de crédito, ela está preocupada realmente com a empresa, o olhar dela vai ser muito mais clínico do que uma pessoa que fez um curso, que teve uma teoria X ou que tem a melhor ferramenta. Eu imagino, eu faço sempre um comparativo que é igual um avião, né? Se você tem uma baita de uma máquina, você fala, cara, é o meio de transporte mais seguro do mundo, por que cai? Né? A grande maioria é falha humana. O nosso negócio, cara, é uma comparação chula, mas o nosso negócio, às vezes, a maioria das vezes que tem um problema, é uma falha nossa. Né? Seja como as meninas comentaram, de repente, o próprio gestor dá um crédito no impulso, fora da política, ou ali no excesso de operações a pessoa não seguiu a política de crédito já determinada, ou ela não teve a obrigação. Então, para mim, hoje tem vários pilares, mas se eu fosse destacar para mim hoje é cuidar mesmo das pessoas que estão lá dentro, entender as dores delas, entender que para elas estarem bem, a minha função hoje lá é como realmente um pai. Claro que você tem orientação técnica, né, a tomada de decisão final ela vem para sua mão, mas quanto mais capacitadas elas tiverem para ser autônomas, ter a autonomia delas ali dentro, e isso vai passar delas chegarem bem de fora para dentro, né? Que elas venham bem para lá e tenham condições e se sintam bem dentro da empresa. Hoje eu tenho tido bons resultados em relação a isso. Então eu tenho uma equipe que é duradoura. Elas têm prazer de estar na Smart, elas têm prazer de estar lá, pelo menos até onde eu sei, comigo lá dentro. Não falam diretamente, mas nesse processo nós colocamos um coach, um trabalho de coach lá para que tenha vamos falar, esse trabalho 360 graus, onde elas também tenham a oportunidade de ter uma avaliação da parte gestora, né? Porque elas também precisam ter a voz dentro da empresa. Então, hoje, para mim, é de extrema importância esse bem-estar. Que elas possam ter essa tranquilidade de trabalho. Não estou nem levando em consideração oferecer estrutura física. Isso é o mínimo que um empresário tem que oferecer para ter qualidade. Mas além dessa estrutura né, a capacitação pessoal, entender que ela também tem família, também tem marido ou esposa, tem filhos, também tem as suas dificuldades e que ela também vai ter um momento que ela vai precisar e a gente está ali nessa retaguarda também dando um pouquinho mais de segurança. Isso para mim tem dado bastante reflexo. Muito bem, muito bem. E lá na Prosperity, Emerson? Bem como o Rodrigo comentou, acho que a equipe ela é essencial, né? Que a equipe esteja de fato envolvida, né? Envolvida Sim. nos processos, envolvida, esteja motivada, que realmente o sucesso da empresa não pode estar só na cabeça do administrador, tem que estar na cabeça e no coração de todos que fazem parte da empresa, né? E hoje em dia acho que, somado a isso, é utilizar todas as ferramentas possíveis, né? Que nós temos, tanto de relatórios, ferramentas, birôs de crédito, toda a tecnologia que nós temos hoje de recurso, né, para ter uma análise realmente mais a fundo e não deixar nunca de estar próximo dos clientes. Eu acho isso essencial, manter um cronograma de visitas frequentes. A manutenção, né? Manutenção. Entender, muitas vezes o mercado ele pode estar... Vou até citar um exemplo. Durante a pandemia, que foi uma situação traumática e mundial, né? Sim. Muitos empresários se deram bem no ponto de vista financeiro durante a pandemia. Sim. Que, por exemplo, vendia álcool gel, máscara, enfim, tantos produtos que... Né? Então, não olhar só para a situação do mercado, mas olhar para o teu cliente, como que ele está, né? Como que está o setor dele, ele está tendo oportunidade às vezes o mercado está um pouco turbulento, mas para aquele setor específico é um período de oportunidades. Então, esses insights você só consegue se você estiver de fato próximo, conversar com o cliente, visitar, olhar a produção, saber se estão chegando novos contratos, pedidos, enfim, ter essa parceria mesmo, essa proximidade. Entender a dor dele. Entender a dor dele. Aquela dor realmente é uma dor justificável de você conceder o crédito ou não. Exato. Pô, que bacana, que bacana. Isso é muito...
Interessante, né, quando a gente fala, pô, pessoas a todo momento, né, entender de pessoas. Eu lembro que algo muito interessante, mais ou menos uns 4, 5 anos, estava assistindo um programa do Luciano Huck, né, e ele foi fazer uma visita na NASA, né, então ele levou uma criança que tem um sonho de ser astronauta e tal, na NASA. E aí ele fez todo um passeio lá na NASA, e aí um dado momento ele pergunta pro astronauta que estava conduzindo a visita, né? Fala para ele assim, qual que é o fator mais importante para a pessoa ser um astronauta, já que eu estou trazendo uma criança do Brasil que sonha ser astronauta. E aí ele falou assim, saber lidar com pessoas. Você vê que incrível, né? Você acha que não tem um lugar no mundo que tenha mais tecnologia que a NASA, né? Até a gente brinca, isso vai ser estudado pela NASA, né? E aí os caras estão, pô, por que você precisa, né? Saber lidar com pessoas. E aí se você parar pra pensar, é muito interessante. Você fala assim, pô, vou ficar 6 meses com a pessoa dentro de um satélite, enfim, dentro de um ônibus espacial, vou conviver, então eu preciso saber lidar com pessoas, né? Então a nossa ciência, ela é humana, né? Acima de tudo. E não é diferente no nosso mercado. Né? E atrás de um CNPJ tem CPFs, Exatamente. Né? Exato. Essa analogia é incrível, né? Atrás do CNPJ tem um CPF ali, ou alguns CPFs, né? Muito bom, legal. Nós tivemos aqui, né, um fato muito interessante, né, que nos motivou a convidar o Rodrigo e o Emerson, né, porque juntos fundaram, então, o FDIC Smart Credit, né, então é um case bem interessante, porque é a união de 2 securitizadoras que criou, na verdade, um fundo. Queria que vocês pudessem contar um pouquinho, né, de como que foi esse processo, como tem sido no dia a dia para vocês. Podemos começar com o Rodrigo? Claro. Na verdade, o princípio todo de uma junção, fusão ou de uma parceria dessa, quando nós falamos de 2 empresas com administrações distintas, por mais que façam parte do mesmo grupo, talvez a gente, seja até redundância, a gente está voltando no mesmo assunto, né? Nós estamos falando novamente de relações humanas, né? Sim. Ele está muito mais embasado na questão da confiança, na questão da parceria, para fazer dar certo, obviamente, do que propriamente, vamos falar assim, uma parte estrutural. Primeiro porque a estrutura ela não existia, pelo menos não era do meu conhecimento, fundo compartilhado, eu não tinha ainda essa noção de que pudesse, ou de algum caso que tivesse dado certo, e a grande dúvida, ou na verdade as informações que nós tínhamos é que a dificuldade era sempre como que isso seria conciliado, se um fundo ou se uma consultoria operasse a mais do que a outra, se uma desse um prejuízo, como a outra iria absorver, como seria a divisão dos recursos que tinham dentro do fundo, porque nós estamos trazendo 2 administrações para uma única empresa, e eu acho que tudo isso ela só funciona com transparência. Né? Então, nós temos a felicidade, obviamente, de estar no mesmo prédio, né, em salas diferentes, temos a felicidade de compartilhar sócios, né? Então as mentalidades e as formas de criação das consultorias elas são muito parecidas, né? As políticas são do mesmo grupo, claro que cada um com a sua administração, com o seu perfil de atuação, mas isso também facilita, porque você pegar fundos com criações diferentes, obviamente eu acho que o choque é muito maior, né? E por trás disso tudo uma estrutura, uma cabeça pensante. No caso, graças a Deus, 3 cabeças pensaram, né, nesse projeto que eu tenho certeza e me lembro que muita gente falou que não iria dar certo. Mas eu acredito que assim, a parte estrutural, eu acho que não é que ela é fácil de ser feita. Ela se torna mais tranquila de ser feita a partir do momento que você tem pessoas que compartilham e confiam uma nas outras. Exato. Porque por não existir, é algo que em algum momento você vai ter que fazer alguma correção, corrigir rotas, né, corrigir procedimentos, corrigir processos, e a gente sempre brinca, né, trocar o pneu com o carro andando. E se isso estiver bem alinhado, o restante é adaptado, porque o modelo de negócio ele já existe. A gente só teve que fazer adaptações para que 2 empresas atuassem da mesma maneira. Exato. A parte mais técnica eu deixo com ela para poder entrar mais nesse detalhe, mas eu acho que o princípio básico de tudo parte mesmo ali da confiança, da parceria. A gente tem uma facilidade muito grande, não só entre nós como gestores, mas as equipes se falam diariamente, né, com ferramentas entre elas, mas eu acho que isso foi o fundamental para que
tivesse o sucesso que está tendo, graças a Deus, aí em 2 anos Exato. de fundo, né? E a parte estrutural, talvez aí fica mais fácil para mim entrar um pouco no assunto, mas seria, na minha opinião, isso. Acho que essa é a maior experiência de ter dado certo, a partir daí. Exato. Até o Rodrigo falou a parte que eu considero mais importante, porque os outros fatores, eles são mais técnicos, né? E são fáceis até de explicar e de entender, né? Nós, por fazermos parte do mesmo grupo, ter essa proximidade, as empresas elas têm um tamanho parecido, um tamanho de carteira parecido, um volume de operações próximo, então não existe uma discrepância de uma empresa que fatura muito mais do que a outra. Então a gente teve que criar alguns mecanismos de ajuste somente, né, para corrigir a rota, enfim. Foi muito mais fácil nesse sentido. As políticas de crédito também muito parecidas e, enfim, isso foi muito fácil de colocar em prática. Algumas coisas a gente teve que, como o Rodrigo falou, de trocar o pneu com o carro em movimento, são coisas que o dia a dia fala, e agora? Como que a gente faz? A gente conversa, analisa, pensa junto. Sim. E coloca a solução, né, para as coisas que foram aparecendo. E o principal é isso, realmente a gente ter essa confiança, né, que a gente senta, conversa, e a gente ter certeza que quem está conversando com a gente nunca vai querer levar vantagem em cima de você. Eu ia falar exatamente isso. É não você pensar de forma egoísta, exato, né? Exato. Saber que ali é uma empresa única. O fundo ela não é compartilhado, ele é um fundo único. É um fundo, exatamente. É uma nova empresa, é uma fusão. Exatamente. E aí realmente precisa ter essa... Não é um casamento só técnico, ele é realmente um casamento de pessoas que se dão bem, que têm a mesma visão do negócio, que se respeitam, que querem o bem um da outra. Né? Uma da outra. Você tem que querer bem de quem está com você, porque aí o sucesso vai ser dos dois. Como qualquer relacionamento. Em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E em algum momento você vai ter benefício de alguma coisa. Nem sempre aquela ação ou aquela correção, ela vai estar... Não é nem palavra beneficiando, né? Porque senão fica parecendo que você só também faz por benefício. Mas às vezes aquela correção é porque para aquela modelo da outra consultoria ela não foi maléfica, mas se hoje é lá, amanhã é aqui, né? Então essa correção de rota que tiveram algumas e com certeza ao decorrer do tempo vão aparecer outras, ela é extremamente fundamental de eu entender que do outro lado eu falo assim, cara, eu preciso. E do lado de cá falar, cara, tudo bem, hoje sou eu, amanhã é você, e isso ocorre de forma muito, muito mecânica. Legal. Mas me fala uma coisa, por que fazer um feed compartilhado? Qual que é a maior motivação, né? Por que não fazer 2, né? Eu acho que, assim, nós já tínhamos as securitizadoras, né, atuando no setor, e o fundo de investimentos, obviamente, quanto maior o volume desse ativo, mais atrativo fica, né, o fundo de investimentos, mas é importante você ter um volume de operações. Se você opera pouco, não compensa você ter o fundo de investimentos. Essa é a questão, né? E nós tínhamos um volume que já dava para ambas as empresas conseguiria montar, mas não era aquele volume que você se sentia 100% confortável para dar o pontapé inicial. Porque a gente sabe que o nosso setor ele tem as flutuações, tem épocas do ano que realmente você tem um volume grande de negócios, tem época que dá uma diminuída, então às vezes a gente acabava segurando um pouquinho o início, né? E com as duas empresas a gente já conseguiu colocar um volume de negócios que realmente valia a pena para ambos, né? E aquilo, um mês um vai um pouquinho melhor, outro vai e puxa, enfim, foi perfeito. Acho que essa foi a grande sacada, né? Legal, bacana. E aí, Rodrigo, valeu a pena? Como que é a avaliação hoje? Vale muito a pena. Eu acho, cara, complementando até o que o Emerson falou, assim, eu acho que com qualquer empresário, principalmente o micro, né, o pequeno, nós somos um fundo pequeno, eu acho que a primeira mentalidade nós não somos uma casa filantrópica, né? Nós abrimos uma empresa e nós visamos lucro. Né? E o microempresário, o pequeno empresário, cara, é o que mais faz conta. Né? Então, assim, eu acho que a grande motivação de compartilhar o fundo, por mais que, se a gente falar hoje, cara, vamos fazer uma separação e vamos abrir um novo fundo para cada um ter a sua gestão individual, hoje acho que os dois fundos teriam essa condição de ter. Mas, cara, voltando à primeira fase, né? Cara, eu viso o lucro.
né? O fundo compartilhado, a gente não está só colocando o negócio, nós estamos dividindo despesas. Exato. Né? E isso foi a grande sacada. A grande dificuldade era você achar um mecanismo que você conseguisse fazer essa correção ou essa distorção de despesas e lucros, né? Sendo uma que pode operar mais, outra menos, uma pode ter um prejuízo e a outra não, X situações, mas que se você conseguisse achar uma fórmula, e essa foi a ideologia, se a gente achar uma fórmula, eu estou aumentando, não diminuindo em 50%, eu estou aumentando em 50% o meu lucro. Né? Para mim é fundamental isso. Então hoje você fala assim, que você pretende separar? Eu não vejo nem o porquê. Né? Se fosse algo que não estivesse dando certo, então hoje nós temos essa condição. O fundo, como o Emerson falou, o fundo ele é válido se você tem volume. Né? Aí você fala assim, cara, se daria para você tocar um fundo sozinho? Daria, só que eu teria que absorver 50% da despesa do Emerson. Então eu também diminuiria meu lucro. Né? Então vale a pena? Muito. Porque, voltando lá atrás, porque a comunicação é boa, porque as empresas se falam, porque existe um respeito muito grande entre as empresas, e aí não falo só entre os gestores, entre as empresas, porque nem sempre a tomada de decisão do dia a dia está entre eu e o Emerson. Muitas das vezes eu e o Emerson estamos em clientes, estamos em outra situação fora da empresa, e daí a importância da metodologia imposta dos gestores dentro da sua mesa de crédito. Elas também têm o mesmo respeito entre a outra empresa. Também respeitam as regras. Então, não necessariamente a gente tem que estar lá. Então, ele flui. Então, assim, vale a pena? Muito. Se fizer da maneira organizada, se seguir exatamente quais são as regras e o respeito, é fundamental. Para mim, eu acho que hoje não vejo uma necessidade de atuação de fundo único. Eu acho que só vamos estar... Hoje não é tendo prejuízo, graças a Deus, mas é diminuindo lucros, né? Porque se nós abrimos um fundo, como o Emerson falou, é porque nós estávamos em outras empresas, na securitizadora, com outros regimes tributários, que a gente sabe que não é baixo, ele é cada vez mais alto. Se você tem uma possibilidade de dividir isso e ter mais condições, não só de lucrar mais, mas de ser mais competitivo, porque além de você lucrar mais, é porque você diminui aquela despesa, automaticamente despesa ela é repassada em determinado momento isso ao seu cliente, você se torna mais competitivo. Então eu acho que a grande sacada, além da parceria, é exatamente esse custo de você se tornar competitivo e lucrar. Legal. O que a gente falou de o peso, né, da carga tributária, que eu acho que todo empreendedor, né, todo empresário do nosso segmento se preocupa sempre, né? Exato. O Emerson, como que é para você falar, poxa, você teve factoring, Sim. depois securitizador e agora fundo, né? Sim. Como que é para você, quando você analisa, fala, cara, esse impacto, o fundo realmente traz para mim um conforto maior, eu tenho, né, condições de ter um custo operacional, enfim, da operação de crédito um pouco menor, como que você analisa isso? Eu acho que a factoring foi o início de tudo, né? O setor ele começou muito com a factoring lá atrás, então realmente ela foi muito importante, mas ela sofria demais com a parte tributária, enfim. A securitizadora ela foi um pouco mais, enfim, estudada, criou-se regras, digamos assim, mais específicas que melhoraram um pouco, mas ainda o próprio lucro real dentro dessa atividade, né? Você acaba tendo o exercício durante o mês, você tributado em cima daquele volume que você operou, antes mesmo de você saber se aquilo vai liquidar. Sim. Né? Enfim. Então, é bastante complicado. E o fundo, ele já tem uma política diferente na questão tributária, mas ele também traz despesas pelo fato da gestão, né, do fundo não ser interna, ser externa, e despesas também com auditoria, enfim, que você precisa, é o que nós falamos, tem que ter volume para compensar, porque o que você teria uma redução tributária, você tem aumento de outras despesas. Perfeito. Então esse é o número que cada empresário tem que fazer para entender se o fundo é o produto ideal, porque para alguns não é. Para alguns realmente a securitizadora é o melhor produto, né, e é um produto bom em relação ao início ali na factory. Legal. Trouxe um tema muito bacana, né, Emerson? Porque na C2 muitas vezes eu sou abordado, né, por alguns empresários que têm ESC, que têm, né, securitizadora, ou mesmo factoring, e fala, pô,
eu sonho, queria ter um FDIC, mas eu tenho medo de sair a gestão da minha mão, né? Porque é a administradora que vai definir se eu faço ou não aquela operação e tal. Queria ouvir um pouco de vocês nesse sentido, cara. Como que é? Pô, tudo bem que eu vou ter uma melhora tributária, né? Eu vou ter um desempenho melhor, mas passar a gestão, ou seja, a tomada de decisões muitas vezes de fazer ou não aquela operação, como que é essa relação com a gestora, com a administradora do fundo no dia a dia? Eu vou até começar e o Rodrigo, né, complementa. Eu acho que a gestão, a tomada de decisão da operação, ela acaba sendo da consultoria responsável pelaquela carteira, de qualquer forma. Tanto que a consultoria é responsável pela cobrança também daquele ativo. O que muda muito, que o pessoal às vezes brinca, né, que fala que vai perder a caneta, enfim, não é tanto na questão da tomada da decisão, mas você perde um pouco da flexibilidade. Exato. Você passa a ter horários, né, você passa a ter... Você não pode, por exemplo, você tem um regulamento, né, e você não pode terminar o teu expediente com um valor acima do que está estipulado no regulamento, senão pode te desenquadrar o fundo, você tem que aplicar aquele recurso, ou comprar cota de seguro, enfim, coisas específicas de fundo, que é uma realidade muito diferente que o empresário de factory e securitizadora não tem. Então é um período que o empresário tem que se adequar a esse novo formato, essas exigências, mas é uma questão muito mais de ajuste de horários e algumas coisas do tipo. E também é muito comum o empresário do setor, o fator dele ter o fundo não impede que ele tenha outras empresas, outras participações, tenha securitizadoras ou participação em outras securitizadoras, em que ele pode fazer operações fora do horário de corte do fundo, operações, por mais que cada vez esteja mais raro, mas, por exemplo, operações com cheque, esse tipo de coisa que no fundo você nem faz, né? Enfim, você tem uma flexibilidade maior na securitizadora. Então também é muito comum que o empresário ele não deixa de ter um escritório que ele tenha a securitizadora, ele tem uma consultoria que coloca negócios no fundo, né? Então normalmente ele mantém a factory ou securitizadora e tem uma consultoria, uma empresa de prestação de serviços, de cadastro, de processo, captação e cobrança, que vai fazer a gestão dessa carteira que ele coloca no fundo. Bacana. Até complementando, assim, acho que eu vejo até como vantagem, assim, porque acho que a questão das regras do fundo, ela trouxe um pouquinho de regra para dentro da securitizadora e das factories, né? Porque nossas empresas são muito dinâmicas. Assim. Eu só tive experiência dentro do nosso grupo, né? Eu não tive experiência no mercado fora, assim, de empresas do mesmo mercado, do mesmo segmento, mas fora. E todo o nosso processo sempre foi muito rápido, tanto quanto aportes, né, de sócios investidores, quanto às vezes devolução ou distribuições que nós fazemos. É tudo muito prático, tudo muito dinâmico, é um mercado que te permite isso. E isso também, na verdade, tem um lado, não é ruim, mas muito dinâmico, também te deixa um pouco desregrado, né? Falar, eu faço a hora que eu posso, a hora que eu quiser, porque eu tenho horário, é só eu ligar que eu tenho realmente a caneta, ou enfim. Eu acho que o fundo ele trouxe um pouco para a gente um lado bom para dentro se organizar melhor, das nossas consultorias, exatamente. Que fala assim, cara, é bom ter regras, é bom você não ficar tão solto. Né? Você pode continuar flexível, porque eu acho que isso é importante, o nosso mercado ele às vezes exige isso, você ter essa flexibilidade, mas sim, eu não estou precisando fechar minha securitizadora porque eu abri um FDIC. Né? Aquilo que eu posso fazer de flexibilidade eu posso, e aquilo que eu não posso, colocar não. E acho que eu só vi vantagem. Claro que tem algumas regras, e a gente que vive nesse mercado, a gente sabe que a gente trabalha com clientes que estão eu não falo que eles precisam de dinheiro, assim. O dinheiro é o produto mais perecível do mundo, né? E ele tem um prazo de validade muito curto. Então, ele precisa de agilidade. E o fundo, muitas das vezes, ele nos fez tirar essa ansiedade. E essa ansiedade me fazia dar crédito errado, porque eu comprava o barulho do cliente para atender a ânsia dele, né? E o fundo, muitas vezes, fala assim, cara, tem um horário, tem um procedimento, existe uma convenção que você assinou que não adianta você ligar aqui tentando, você não vai resolver. Então isso pra gente nos fez, no início é mais complicado, mas no início você, né, dá mais disciplina pra gente. Você dá uma sambadinha daqui, acaba jogando um negócio, não deu lá, joga pra securitizadora, né? Já faz lá porque o cara tá desesperado. Mas eu acho que tem um lado bom disso.
Né? A regra ela é importante e ela, você entender ela depois, te faz enxergar que ela não é ruim. Ela é importante até para que você diminua a perda. Eu falo pela Smart como securitizadora e como consultoria, e eu acho que é a mesma experiência pelo Emerson. Os meus casos de problema são infinitamente menores no fundo do que na minha securitizadora. E eu tenho certeza que é exatamente por conta da flexibilidade que acaba acontecendo que a securitizadora te dá. Bacana. Pô, isso é muito legal. Sabe que eu fico sempre pensando assim, né? Quando a gente idealizou o C2Cast, era justamente trazer essa verdade, né? Do dia a dia, de como que é. E os nossos seguidores, né? Telespectadores, enfim, ouvintes do nosso podcast, mandam para mim feedbacks assim, né? Falam, pô, que legal que é poder ver que eu não tô fazendo errado, né? Saber que tem outras pessoas que seguem da mesma forma, né? E eu acho que isso torna... humano mesmo, né? Não é nada robotizado, né? Todo mundo aqui tem seus desafios, dificuldades, e todos estão trabalhando para ter o seu melhor, né? Exato. Nós estamos vivendo um momento bastante desafiador, né? Onde você tem o risco da concessão de crédito aumentado, né? Você tem, todos falam, né? Pô, tá faltando papel no mercado, tá faltando papel, né? Ou seja, a gente tem pouco papel para operar e tem muito player no mercado, a concorrência é cada vez maior, né? E isso exige bastante de nós, né? A expertise de poder tomar a decisão mais acertada possível, né? E naturalmente a gente vai juntando ferramentas, então mistura tecnologia com pessoas e tal. Falamos um pouco de como que é isso no fundo, como o fundo ajuda, né? A gestora, a administradora nos força a seguir o regulamento. Exato. Isso nos ajuda na tomada de decisões. Eu já sei que vocês não têm nenhum arrependimento, é só, só felicidade, né? Em ter montado o FDIC, e tenho certeza que os nossos ouvintes vão se identificar muito, né, com isso. Eu acho que depois eles vão falar assim, manda o telefone do Emerson, do Rodrigo lá, quero pedir as dicas e tal, para poder falar com eles, né? E quando o papo é gostoso, passa rápido, né? Verdade. Olha só que a gente já está falando tanta coisa legal aqui. Eu queria pedir para você, já que estamos caminhando para o final do nosso podcast aqui, pudesse dar um conselho ou deixar uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, aqueles que se identificam com o nosso negócio, que seguem, compartilham, enfim, o nosso podcast. Pode, não sei, começar o Rodrigo, Emerson, quem poderia falar? Bom, eu... Dar espaço para os mais velhos. Né? Já que ninguém perguntou a idade, né, Bruno? Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Eu acho que assim, um conselho que é uma coisa que eu pratico, né? A gente só pode aconselhar aquilo que a gente realmente faz e sabe que dá certo, né? O nosso setor, ele não é um setor que você tem que visualizar um crescimento muito rápido em um curto espaço de tempo. Você tem que realmente ter um projeto médio e longo prazo, olhar lá na frente e ir trabalhando, né? Então você você ter um planejamento, né? É importante que você tenha um planejamento anual, quanto você pretende ter de resultado, suas metas, até para você conseguir correr atrás, né? E atingir os objetivos, isso é muito importante, mas que sejam objetivos viáveis, né? E que também não te exponha demais, porque o nosso setor, ele convive com o risco lado a lado ali, né? Ele faz parte do negócio, o risco. Então, se você se projeta de uma forma muito agressiva, você se expõe demais. Então, acho que o conselho é esse, né? Você não se auto-sabotar. Quando você coloca no papel um planejamento, uma política, você coloca uma política de crédito para a tua carteira, você não se auto-sabotar, você não chega lá e mudar tudo que você mesmo estabeleceu, para de repente achar que vai ter um lucro maior e absorver um problema que você não precisaria ter. Acho que essa é a dica que eu dou aí para os ouvintes. Bacana, muito bom. Difícil falar depois de tanta palavra bonita, né? Mas eu acho que acaba sendo até repetido, meio que complementando mesmo o que o Emerson fala. Eu acho que a grande dica para quem está começando ou abrindo o FDIC é, na verdade, você saber para onde você quer ir, né? Ter bem direcionado qual que é o perfil, qual que é a missão que você quer de mercado. Eu falo isso porque o nosso mercado ele é muito aberto, vamos falar assim, você pode atuar em qualquer tipo de mercado ou de segmento. Né? Se você começar a não ter, na verdade, um plano bem traçado,
você não entender qual que é o posicionamento que você quer ter dentro do mercado, você vai começar, na verdade, eu sempre brinco com as meninas lá no escritório que eu quero continuar sendo a Dolly, eu não quero ser a Coca-Cola, né? O meu mercado é o mercadinho de bairro, eu quero ficar ali no pequenininho, eu não quero chegar nos grandes supermercados, nos hipermercados. Então, se você saber exatamente para onde você quer ir, ele vai te fazer, na verdade, enxergar e se especializar naquilo. Então, por exemplo, nós, na região nós somos ricos na parte industrial. Né? Então, é óbvio que nos especializamos em atender a indústria e ter uma facilidade maior. E quando eu saio desse métier, isso me tira de um conforto. Né? Então, só que cada vez mais você tem muita opção de outros mercados. Compensa ir? Né? Não compensa? Então, saiba para onde você quer ir, vai te facilitar. Depois que você atingir um certo patrimônio, um certo expertise, ele vai, obviamente, te permitir a alçar novos voos, a ter uma flexibilidade estrutural, e aí eu falo até de patrimônio para que você vá arriscar, porque o nosso risco é dinheiro, né? E vai te dar uma segurança para que você consiga, obviamente, né, de forma ponderada, né? Mas eu acho que nesse momento, o que eu falaria é, cara, decida, eu vim do mercado do comércio. Cara, se é ali que você manja, se é ali que você tem uma experiência, é ali que você tem que atuar, sabe? Vai ali, monta o seu colchãozinho ali. Depois você vai, porque vai aparecer muita possibilidade e a gente fica com o olho grande. Eu trabalho com o dinheiro dos outros, né? O Rodrigo não é o cara que tem o dinheiro dentro da empresa, não é o Rodrigo que tem o maior volume da matéria-prima que a gente utiliza, né? E aí você fala assim, a gente perde referência do número, né? E aquilo que muitas vezes é muito acaba se tornando pouco, e é aí que vira o problema, né? Então você fala assim, mas é só um pouquinho que eu vou fazer ali, mas se você não manja aquele pouquinho, ele vai ser grande, porque você não vai uma única vez. Então, se você souber para onde tem que ir, você vai colocar, na verdade, o seu recurso, o seu tempo, a sua dedicação naquilo que você tem conforto. E o nosso negócio é diminuir risco. Então, nada mais fácil para você diminuir o risco de você estar fazendo aquilo que você sabe. Então, eu não vou sentar num avião para pilotar se eu não sei. Eu vou aumentar meu risco de cair. Né? Eu vou pegar um carro, porque eu tenho mais experiência na parte do carro. Eu acho que isso é mais ou menos a mesma coisa. Para quem está começando, principalmente quem está começando, os fundos grandes, obviamente, tem estrutura para isso. Nosso, né, no caso dos pequenos, cara, tem a sua maior parte dentro daquilo que você tem conforto de estar. Porque a gente já vive com muito risco. Você aumentar isso, para mim, é desnecessário. Então, eu acho que nós temos o perfil dentro do grupo desse crescimento horizontal. Eu acho que essas empresas que estão iniciando é exatamente essa. Assim, vai aqui. Sabe? Começa aqui, entende o mercado, entende a sua estrutura, depois você começa a dar um pouquinho do pezinho para fora. Porque se você crescer os olhos, aquilo que a gente falou desde o início, nós não vendemos nada, nós compramos. Então vão te vender de tudo. E você vai querer comprar. Consumidor. Exato. Muito bom. Rodrigo, Emerson, nossa, muita contribuição. Episódio inspirador esse aqui. Tenho certeza que nossos ouvintes, enfim, telespectadores, né, vão ficar assim realmente inspirados e falar, poxa, gostoso saber que tem pessoas reais no dia a dia tomando decisão de crédito, ajudando a fomentar a indústria, né, do nosso país, ajudando a fomentar, a desenvolver e principalmente, né, pessoas humanas preocupadas com o desenvolvimento também do ser humano. Exato. Agradeço aí do fundo do coração, né, pela aceitar o nosso convite e vir participar conosco. Tenho certeza que estamos contribuindo muito juntos aí para o crescimento e desenvolvimento do nosso mercado. Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade e espaço. Chegamos então ao fim. Muito obrigado a todos que estão nos seguindo. Se você curtiu, compartilhe com todos os seus amigos, conhecidos, porque com certeza fará toda a diferença para aqueles que precisam tomar decisão de crédito todos os dias. Vamos lá, C2Cast.